Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor e igreja do Senhor, eu quero dar um tema a esta mensagem como a oração na vida cristã. E através desse tema, desse capítulo e desse versículo, eu quero entrar em algumas passagens de homens e mulheres que tinham uma vida em oração, uma casa em oração, um lar em oração. A primeira pessoa que eu quero citar sobre a oração em uma vida cristã é Esdras, capítulo 8, versículo 23. A Bíblia vai nos dizer assim: nós, pois, jejuávamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Esse texto nos revela que o sacerdote Esdras, ele celebra a resposta de suas orações. A Bíblia diz que quando Esdras ele jejuava, ele orava. A Bíblia diz que Deus ele se moveu pela oração do povo. O povo orou, o povo pediu e Deus ele deu a resposta. O que é que eu quero dizer com isso através desse tema e de alguns exemplos que Deus me direcionou? É que quando você pede, você é atendido. É que quando você ora, você alcança a resposta. Porque eu nunca vi um crente ele orar e não ser respondido. Aleluia. Porque quando você ora, quando você clama e quando você dá um grito de socorro, Deus ele te atende às tuas súplicas e às tuas necessidades. Aleluia. A primeira coisa que Esdras ele vai afirmar, que fez um jejum e pediu ao Senhor que atendesse a sua necessidade. Eu aprendo aqui com Esdras que o jejum ainda continua sendo uma ferramenta espiritual muito importante para alcançar o milagre divino. Aleluia. Quando nós estamos debaixo de oração, de jejum, meu irmão e minha irmã e ouvinte da palavra do Senhor, nós alcançamos o milagre divino através da oração. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, vai falar sobre um homem chamado Josafá, que diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em toda a Judá. A Bíblia vai nos dizer, através dessa passagem de Josafá, que Josafá ele recebe uma notícia. E que notícia é essa, irmão Marcos? É que viria uma grande multidão para pelejar contra ele, para lutar contra Judá. A Bíblia diz que Josafá ele temeu, mas ele agora vai colocar toda a Judá para jejuar. Aleluia. A Bíblia diz que toda Judá agora, toda a congregação de Judá, ela vai orar, ela vai buscar, ela vai se consagrar e jejuar diante daquela situação. A Bíblia diz que no momento ele teme, mas o Senhor ele vai usar um jovem chamado Jaziel. E quando Deus levanta Jaziel ele diz assim no meio da congregação: Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Que
Não adianta perseguir a igreja. Não adianta se levantar contra o povo de Deus. Que não sabe, é assim na minha, na tua vida. Há levantes, há perseguições. E às vezes através das perseguições e do levante, nós fazemos como Josafá. Nós tememos. Às vezes ficamos até desesperados e perguntando: e agora o que vamos fazer? Mas o segredo da vitória ainda é a oração. O segredo da minha, da tua vitória ainda está de joelho, oh glória. Quando a perseguição ela veio, e quando Josafá se expôs a botar de joelho diante de Deus e diante da situação, a vitória ela veio, aleluia. Quem não sabe, estão te perseguindo, estão até se levantando contra a tua vida. Mas não temas, não te assombre, porque eu sou contigo e eu sou o teu Deus, aleluia. Enquanto você estiver de joelho, oh glória, enquanto você estiver orando, buscando, o Senhor, Ele vai estar contigo, te dando vitória. Em Esté, capítulo 4, versículo 15, o versículo 16, a Bíblia revela que a rainha Esté, usando o recurso do jejum, com seus patriarcas judeus, para reverter a situação do povo judeu no Império Persa, alcançaram a vitória. A Bíblia diz que Amã estava tramando matar o povo. Amã preparou até uma forca para matar Mardoqueu. A Bíblia diz que Mardoqueu ele se veste de pano de saco e vai se humilhar no meio do palácio. E a Bíblia diz que essa notícia chega até a rainha Esté. A Bíblia diz que Mardoqueu diz: põe tu e tuas mulheres para jejuar, aleluia. A Bíblia diz que a rainha Esté agora, ela coloca um jejum e oração entre as mulheres. E quando ela está jejuando e orando, o Senhor, Ele deu a vitória a Esté e a seu povo. É isso que eu quero te dizer, meu amado irmão e minha irmã ouvinte da palavra. O poder da oração. A oração, ela tem poder. A oração, ela quebra grilhões. A oração, ela move montanha. A oração, ela te dá a vitória. Glória a Deus e aleluia. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 4 e o versículo 10. A Bíblia nos mostra Deus se movendo pelas orações de Jarbes, dizendo, porque Jarbes invocou ao Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Aleluia. Quando a gente pedimos, quando a gente buscamos ao Senhor, aleluia, nós alcançamos a vitória. A Bíblia diz que em Atos, capítulo 10, versículo 1 até o 4, a Bíblia nos revela um homem centurião romano chamado Cornélio, que vivia em Cesareia. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muita esmola ao povo e orava a Deus. Mas a Bíblia diz que na hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, e fixando os olhos nele, e muito atemorizado disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, a tua esmola tem subido para a memória diante de Deus. Você está vendo, meu amado e minha irmã?
e ouvinte da palavra do Senhor, que quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, as nossas orações é respondida. Mas você pode até dizer, mas irmão, eu oro tanto, eu busco tanto, mas nada está acontecendo na minha casa e na minha vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã, continua orando, continua buscando, aleluia, não desista, não pare de orar pela tua casa, pela tua filha, pelo teu filho, pela tua parentela, persista, aleluia, não desista, mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que até pareça que não está acontecendo nada, mas continua orando e buscando, porque no momento certo e na hora certa, a resposta ela chegará. Mas você pode até dizer, eu não tenho nem força para orar, eu estou desanimado, eu estou triste. Mas Paulo falou na passagem que acabamos de ler, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Você não pode parar de orar, oh glória. Você não pode cessar, oh glória. Você tem que continuar orando, aleluia. Em Daniel, capítulo 10, versículo 12, a Bíblia nos mostra Deus se movendo pelas orações de Daniel, dizendo: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e ouvi por causa das tuas palavras. Aí em Daniel capítulo 10, no versículo 13, vai dizer mais assim: mas o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas o arcanjo Miguel, um dos chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra o rei da Pérsia. Querido irmão e amado ouvinte da palavra do Senhor, naquele momento que Daniel ele desceu para orar, para buscar o Senhor, a oração ela foi ouvida naquele instante. Mas a Bíblia diz que houve uma batalha espiritual. 21 dias, Daniel orando e esperando a resposta. É assim na minha, na tua vida. Há lutas travadas, há gigantes, há tempestades, há deserto, há Lodebar, aleluia. Há lutas, há guerras. Mas você não pode parar. Mas você não pode desistir, aleluia. 21 dias Daniel orando. Imagine se Daniel fosse outro, ele já tinha desistido, mas não, ele persistiu. O segredo ainda está na oração, aleluia. Continua orando. Em Atos, capítulo 16, do versículo 25 ao versículo 26, Lucas nos mostra Deus se movendo pela oração de Paulo e Sila, na prisão de Filipos, operando grandes milagres, aleluia. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hino a Deus, e outros presos o escutavam. No versículo 26 diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces começaram a tremer, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos os presos de todas as celas. A Bíblia diz aqui, irmão, que toda vez que Paulo ele passava com Sila, havia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e essa jovem ela dava lucro para aquele povo, e toda vez que Paulo passava, ela dizia: aí vai o homem de Deus. E aquilo ali, Paulo ele foi se irritando com aquilo,
E certo dia Paulo repreendeu aquele espírito maligno. E por causa disso, jogaram Paulo e Silas dentro do cárcere, oh glória. Por causa da palavra, por causa do evangelho, eu e você seremos perseguidos. Porque Jesus, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse, por causa de mim, vós serão odiados e perseguidos, rejeitados, por causa da minha palavra. Pegaram Paulo e Silas todo machucado, ferido, preso. Imagino eu, Paulo, olhando para Silas e dizendo, ó, enquanto tu ora, eu estou cantando. E depois que eu terminar de orar, tu ora e eu vou cantar. Aleluia. Mesmo Paulo e Silas presos dentro do cárcere, eles não pararam de adorar, eles não pararam de orar, aleluia. Não importa a situação, não importa a luta, não importa o problema, você tem que continuar orando. Mas a Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, aconteceu um de repente. Oh glória! Então creia nesta manhã que enquanto você estiver orando, vai ter de repente de Deus na tua casa, na tua vida e na tua parentela e no meio dos teus. Você crê nesse de repente, nesta manhã da tua casa, vai ter de repente de Deus. A Bíblia diz que naquele de repente o cárcere começou a tremer, aleluia. A Bíblia diz que todas as celas se abriram, oh glória, e eles foram livres daquela prisão. A Bíblia agora vai nos dizer que no livro de Josué, capítulo 10, do versículo 12 até o versículo 14, a Bíblia nos mostra o Senhor se movendo pela oração de Josué, a ponto do sol e da lua se deterem, e dizendo, e não houve dia semelhante a este, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejou por Israel. A oração provoca milagres inexplicáveis. A Bíblia diz que Josué, em meio a uma batalha, em uma luta, ele ora, e a oração dele foi essa, para sol e para a lua, oh glória, aleluia. A oração, ela tem poder. A oração, ela provoca milagres inexplicáveis. Você está entendendo a importância da oração na minha e na tua vida? Você está entendendo a importância da oração dentro da tua casa, no meio dos teus? Você não pode parar de orar. Orai sem cessar. Em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 12. No versículo 10 diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E no versículo 12 diz: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, aleluia. E no versículo 19 diz assim: e o Senhor se lembrou dela. A Bíblia aqui vai nos falar sobre uma mulher chamada Ana. Ana era esposa de Elcana, e Elcana tinha duas esposas, Penina e Ana. Porém, Ana, ela foi cessada naquele momento de não poder ter filho. Mas por que isso? Porque havia um processo na vida de Ana. E para todo o processo que tem na minha e na tua vida, tem um propósito de Deus. Ana, ela passou por um processo de perseguição, de humilhação, aonde Penina zombava dela, aonde Penina dizia: eu posso ter filho e você não pode.
Aí Penina, imagina Penina dizendo: Elcana gosta mais de mim do que de você, porque eu dou filho a ele e você não. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que Ana cuidava dos filhos de Penina. Imagine agora a Penina dizendo, imaginando eu agora, a Penina falando: sente aí o gostinho de ser mãe, tu não pode. E todo dia, irmão, era a mesma coisa, Penina sempre humilhando Ana. Dias passavam, meses passavam, e Ana ali perseverando, orando, buscando. A Bíblia diz que Ana chorou abundantemente de amargura. Oh glória, oh aleluia. Mas a Bíblia diz no versículo 19 que o Senhor se lembrou de Ana. Nesta manhã o Senhor está se lembrando de você. Não importa se estão te humilhando, te perseguindo, te caluniando, te dando palavras ao contrário, a palavra negativa. Continue orando, continue buscando, oh glória, aleluia. Porque Ana, ela persistiu na oração. Mas às vezes, pastor Marinho, alguém olha para mim, para você e para alguém da tua família e diz assim: para de orar, para de buscar, porque nada vai acontecer. Tu anda tanto na igreja, tu busca tanto, tu ora tanto, mas a tua vida não muda, fica do mesmo jeito. O teu casamento não muda, o teu filho não muda, a tua filha não muda, a situação continua a mesma. Mas é mentira de Satanás. Satanás, ele quer confundir a tua mente. Satanás quer dizer que não tem jeito. Satanás quer dizer que não tem esperança, mas é mentira. Porque quando eu e você ora, quando eu e você busca, a resposta é do céu e do Senhor para mim e para você. Aí tem aquelas enviadas do diabo e aqueles enviados do diabo que diz: desiste do homem, para de orar, para de buscar, não dê ouvido para essas coisas, irmão, e ouvinte da palavra do Senhor. Deus agora me leva para a família. A tua família é do Senhor. O teu casamento é propósito e projeto de Deus, aleluia. Mas você está até meu casamento, está precisando de um socorro. O socorro chegou nesta manhã. O teu casamento é bênção. O teu marido é bênção. A tua família é bênção de Deus. Então não desista de orar pelo teu marido, pelo teu filho, pela tua família. Mas você pode até dizer: mas irmão, meu marido é só a misericórdia. Mas continua orando por ele. Porque Deus fará a obra completa na tua vida e no meio dos teus. Em Atos capítulo 12, versículo 5 ao 11, a Bíblia nos mostra Deus se movendo pelas orações de uma igreja primitiva que havia em Jerusalém, da Judeia, que não eram cristãos e perseguia os cristãos. A igreja primitiva era na casa de Maria, que estavam reunidos em oração, e eles oravam sem cessar. A Bíblia diz que no Atos capítulo 12, Herodes agora, ele vai começar a perseguir a igreja primitiva. Ele vai começar agora a perseguir o povo. E chega a um ponto dele matar a Tiago, a espada, irmão de João. A Bíblia diz agora que pastor Pedro, ele está preso dentro de uma prisão. Mas enquanto Pedro estava preso, havia uma igreja que não parava de orar. A Bíblia diz, igreja, irmão e ouvinte da palavra do Senhor, que enquanto a igreja primitiva estava orando, glória, o Senhor enviava um anjo para soltar Pedro. O que era para a morte, glória,
O que era para o funeral teve vitória. Porque já estava pronto para Pedro ser morto. Já estava tudo preparado para matar Pedro. Mas quando nós oramos, irmão, o Senhor, Ele fecha a cova, ó glória. Quando nós oramos, igreja, não tem velório, mas tem culto de ação de graça, ó glória. E nesta manhã, o Senhor está dizendo, enquanto tu ora pela tua família, eu estou repreendendo o espírito da morte. E a Bíblia diz que de repente Pedro, ele bate na porta da igreja. A Bíblia diz que na igreja primitiva, na casa da irmã Maria, havia uma jovem chamada Rod vai, olha quem é que está batendo na porta da igreja. A Bíblia diz que ela vê que é Pedro. E quando ela vê que é Pedro, ela se anima. E ela vai avisar os outros. E a Bíblia diz que todos glorificavam, alegre, pelo que Deus tinha feito e o que Deus vai fazer. Oh glória! A Bíblia diz que muitos ficaram perplexos com aquilo que Deus fez na vida de Pedro. Você está entendendo, irmão? A importância da oração. Uma certa rainha do país da Inglaterra, ela falou: eu não tenho medo de um exército contra a mim, mas eu tenho medo de um cristão de joelho contra a Inglaterra. Você está entendendo que a oração, ela tem poder, e Deus, Ele não rejeita a oração. Até quem passar correndo, glória, vai ter que ver o que Deus vai fazer. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, diz assim: e tudo quanto pedi em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus e aleluia. Isso aqui, irmão, Deus usando o evangelista Mateus, dizendo: tudo quanto pedi em meu nome, eu o farei, oh glória. O Senhor está dizendo: tudo quanto vós pedir no meu nome, eu o farei, para que o meu nome seja glorificado no Pai e no Filho. Tudo que você pedir, o Senhor, Ele fará, para o nome dEle ser glorificado. Em João, capítulo 14, versículo 14, diz: se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí o Senhor pergunta para mim e para você nessa manhã: o que queres que eu te faça? Aí no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, diz: por isso vos digo, que tudo o que pedi orando, crendo, o receberei e dê-lo-ei. Isso aqui é forte, igreja. Tudo quanto nós pedimos no nome dEle, Ele nos concede. E a vitória é do povo de Deus, aleluia. Sabe qual é o significado do orar sem cessar? É orar constantemente, sem desanimar, em todas as circunstâncias. Você tem que orar, mesmo sendo perseguido, caluniado, humilhado, desprezado, rejeitado. Você não pode desanimar.
você tem que orar sem cessar. Porque o orar sem cessar, igreja, é uma ordem de Deus. Aleluia. Deus, Ele não deixou essa ordem para nós orar e buscar a Ele. Eu já estou encerrando. Mas eu quero te dizer nesta manhã, aleluia, não pare de orar. Não desista da tua família. Não desista do teu esposo, do teu marido, do teu filho, não desiste. Mesmo que alguém diga que não tem mais jeito, que não tem esperança, que acabou, estão colocando até um ponto final. Mas nessa manhã o Senhor me trouxe para te dizer: enquanto tu ora, eu estou fazendo um milagre acontecer. Enquanto tu ora, eu estou acalmando a tempestade. Enquanto tu ora, eu estou fechando a boca do leão. Oh, glória a Deus e aleluia. Enquanto tu ora, eu estou abrindo as portas. Aleluia. Enquanto tu ora, eu estou indo lá nos enfermos, curando e fazendo um milagre acontecer. Enquanto você ora, eu estou restituindo famílias. Enquanto tu ora, eu estou descendo a minha graça sobre a tua vida. Porque Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Então dá graça. Não é eu que falo, é a sua palavra. Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 17, versículo 18. Em tudo dai graça. Então tudo dê graça ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém? Foi até aqui que o Espírito Santo me direcionou. Então fique com essa palavra: orai sem cessar. A oração na vida cristã é muito importante. Eu citei algumas passagens e alguns versículos bíblicos sobre a oração na vida cristã. É muito importante a oração. A oração ainda faz efeito. A oração, ela ainda há poder. E eu quero agradecer ao pastor Arnóbio Tavares pela confiança, pela oportunidade. A irmã Antônia, que Deus abençoe. A vida da Aline, do presbítero Anderson Góes, Deus abençoe.